O que um guri de 7 anos viu enquanto rezava o terço no meio de um campo que fez seu pai, um homem que não rezava há 15 anos, cair de joelhos? Um milagre de Nossa Senhora que ninguém esperava. Mas antes que eu te conte o que aconteceu naquele campo, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo de onde tu tá assistindo. Eu adoraria ver até onde a fé e os milagres de Nossa Senhora estão chegando. Tu conhece aquele tipo de silêncio que pesa mais que qualquer palavra? Matheus Schmidt conhecia bem aquele silêncio. Com 42 anos, aquelas terras eram do pai, do avô, do bisavô dele. 60 hectares de história de família. E agora, parado na janela da cozinha numa manhã de julho, tudo o que ele via era destruição. O campo de trigo estava marrom. O que deveria estar dourado e balançando com o vento estava seco. 3 meses sem cair uma gota. O tipo de situação que estraga anos de lida em poucas semanas. Matheus tinha tentado de tudo até a grana acabar, até as opções se esgotarem. O banco ligou de novo. A voz da Juliana quebrou o silêncio. Ela entrou na cozinha segurando o telefone, como se estivesse queimando a mão dela. Matheus não se virou da janela. Em 5 meses, as palavras caíram na cozinha como chumbo. 5 meses para pagar o que deviam ou perder tudo. A fazenda, a casa, a história de 4 gerações. Matheus finalmente se virou. Juliana estava encostada no balcão, os olhos vermelhos. Tinha 39 anos, casada com ele desde os 20. E ele nunca tinha visto aquele olhar no rosto dela. 5 meses, ele repetiu. Foi quando ele notou Lucas. O guri estava sentado na mesa da cozinha, o cereal virando papa na tigela. 7 anos. Cabelo loiro que a Juliana sempre cortava em casa. Olhos azuis agora fixos no prato. Guri sempre escuta, mesmo quando tu acha que eles não estão prestando atenção. Lucas, termina teu café. Tu vai perder o ônibus da escola, Juliana disse, tentando fazer a voz dela soar normal. Não soou. Lucas empurrou a tigela. Não tô com fome. Matheus e Juliana trocaram um olhar, o olhar que os pais compartilham quando percebem que falharam em proteger o filho de algo. A buzina do ônibus escolar tocou lá fora. Lucas pegou a mochila e saiu sem outra palavra. Matheus se virou para a janela de novo, olhando os campos arruinados. Eu não sei mais o que fazer, Juliana, ele disse baixinho. Eu tentei de tudo. Juliana se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Eu sei. 5 meses e daí a gente perde tudo. Juliana não respondeu porque não havia nada a dizer. Naquela noite, Lucas deitou na cama, mas não conseguia dormir. A casa estava quieta. O tic-tac do relógio, o vento contra o vidro, e daí o choro. Vinha do quarto dos pais dele. Não era a mãe dele. Ele já tinha ouvido a mãe chorar antes, quando a vovó Margarida faleceu há 2 anos, mas esse era diferente. Era o pai dele. Lucas nunca tinha ouvido o pai chorar. O som era abafado, mas ainda estava lá. Soluços profundos que faziam o peito de Lucas doer só de ouvir. Ele deitou de novo, puxou a coberta até o queixo e ficou olhando para o teto no escuro. Daí ele lembrou da vovó Margarida antes dela falecer, quando ela estava muito doente. Ela tinha segurado a mão do Lucas, colocado o terço nela e dito: "Quando tu precisar de alguma coisa, meu amor, reza o terço para Nossa Senhora. Ela sempre escuta as crianças." Lucas tinha 5 anos na época. Ele não entendia direito, mas ele lembrava das palavras. No dia seguinte, Lucas voltou da escola como de costume. "Oi, mãe." "Oi, meu amor." "Como foi a escola?" "Bom." Lucas subiu para o quarto dele, fechou a porta, foi até a cômoda. Na gaveta de baixo, debaixo das camisetas velhas, estava a caixa que a vovó tinha dado para ele. Ele abriu. Dentro estava o terço, azul claro, feito de contas de vidro que brilhavam quando pegavam a luz. A vovó tinha rezado com ele todos os dias. "Esse terço é muito especial, Lucas," ela tinha dito. "Ele foi benzido quando eu tinha a tua idade. Ele esteve comigo por muitos anos. Eu quero que tu fique com ele." Lucas pegou o terço. As contas eram frias e lisas entre os dedos pequenos dele. Ele colocou no bolso da calça. Desceu as escadas devagar. "Eu vou lá fora brincar." Ele gritou para a cozinha. "Não vai longe." "Não vou." Lucas saiu e começou a caminhar. A fazenda tinha 60 hectares. A casa ficava numa pequena elevação, e de lá dava para ver quase toda a extensão dos campos de trigo, ou o que costumava ser campos de trigo. Lucas caminhou reto em direção ao centro. Os tênis dele levantavam poeira do chão seco. O sol castigava nas costas dele. Levou alguns minutos para chegar no meio. O ponto mais longe da casa, mais longe da estrada, só ele e o trigo seco.
Ele olhou em volta. Ninguém. O pai estava no galpão. A mãe na cozinha. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão rachado, tirou o terço do bolso e começou a rezar. Ele não tinha certeza se estava fazendo certo. A vovó tinha tentado ensinar ele, mas ele era pequeno. Ainda assim, ele lembrou de algumas palavras. Ave Maria, cheia de graça. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Ele passou a primeira conta entre os dedos. O Senhor é convosco. Ele continuou tropeçando em algumas palavras, inventando outras, mas ele continuou. Quando ele terminou, ele não sabia quanto tempo tinha passado. O sol estava mais baixo. As pernas dele estavam dormentes de tanto ajoelhar. Ele se levantou devagar, guardou o terço, olhou em volta uma última vez e voltou para casa. Lucas voltou no dia seguinte. Na mesma hora, a mesma caminhada, ajoelhou no mesmo lugar, tirou o terço, rezou. Dessa vez foi mais fácil. Ele lembrou de mais palavras. Quando ele terminou, voltou para casa. Na cozinha, Juliana estava preparando o jantar. Mateus lavando as mãos na pia. Onde tu estava? Juliana perguntou. Lá fora brincando. Brincando de quê? Lucas deu de ombros. Só andando. Mateus olhou para ele. Lá no campo? É. Não tem nada lá para ver, filho. Lucas não respondeu. Terceiro dia, Lucas estava ficando melhor em rezar. As palavras saíam mais naturalmente agora. Foi quando Mateus o viu. De longe, bem no meio do campo, ele viu uma pequena figura, Lucas, ajoelhado. Mateus parou. Apertou os olhos contra o sol. O guri estava segurando alguma coisa nas mãos. Cabeça baixa, lábios se movendo. Mateus ficou ali tentando entender. Daí o vento mudou e ele ouviu. Meio abafado, mas ele ouviu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A voz pequena do Lucas rezando. Algo apertou o peito de Mateus. Apertou tão forte que ele teve que colocar a mão sobre o coração. O filho dele, de 7 anos, estava ajoelhado no meio do campo arruinado, rezando. Mateus se virou e caminhou de volta para o galpão antes que Lucas pudesse vê-lo. 7º dia. Lucas estava na segunda dezena do terço quando sentiu um calorzinho. Não o calor do sol de julho. Era diferente. Como se alguém tivesse colocado as mãos nos ombros dele, como o abraço da vovó, mas mais. Lucas parou de rezar. Ele ficou completamente imóvel, ainda de joelhos, segurando o terço. O calor cresceu, o envolveu completamente, e tinha algo mais, uma fragrância. Rosas. Lucas abriu os olhos devagar. Ela estava ali a poucos metros na frente dele, em pé uma mulher. Um vestido azul que esvoaçava até o chão, azul como o céu sem nuvens. Um véu branco cobria a cabeça e os ombros dela. Um rosto jovem, olhos escuros que o fitavam com ternura. Ele não conseguia se mexer, não conseguia respirar direito, não de medo. Ele não sentiu medo. Era outra coisa, algo além das palavras. A mulher sorriu para ele, e naquele sorriso, Lucas sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Uma paz completa, como se todo o peso simplesmente não existisse mais. A mulher levantou lentamente a mão direita sobre ele e desapareceu. Não foi sumindo aos poucos, ela simplesmente não estava mais lá. Mas o cheiro de rosas permaneceu, forte, real, e o calor nos ombros dele demorou mais alguns segundos antes de sumir. Lucas ficou ali de joelhos, tremendo, o coração disparado, as mãos suadas apertando o terço. O que tinha acabado de acontecer? Ele olhou em volta, assustado, procurando a mulher. Mas não tinha ninguém, só ele, sozinho no meio do campo. Tinha sido real ou ele tinha imaginado? Mas o cheiro de rosas ainda estava ali, e aquele calor nos ombros dele. Lucas se levantou rápido, colocou o terço no bolso com as mãos tremendo e correu de volta para casa. Lucas voltou no dia seguinte. Ele não tinha certeza se deveria. Ele ainda estava assustado com o que tinha visto. Mas algo o puxava de volta. Ele se ajoelhou no mesmo lugar, tirou o terço, começou a rezar. Abriu os olhos devagar, com medo de ver a mulher de novo. Mas não tinha ninguém. Ele respirou fundo e continuou rezando, o coração ainda disparado. Mateus não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Lucas ajoelhado no campo, rezando. Fazia dias. E ele não tinha dito uma palavra, nem para Juliana. Mas naquela tarde ele decidiu verificar. Ele esperou até ter certeza de que Lucas estava em casa fazendo a tarefa. Daí ele caminhou até o centro do campo. Quando ele chegou lá, parou. O chão estava diferente. Mateus se ajoelhou, tocou a terra. Estava mais escura. Uma textura estranha e úmida, impossível. Não tinha chovido. A irrigação não estava funcionando. Ele olhou em volta.
Era um círculo perfeito, de uns 3 metros de diâmetro. Dentro do círculo, a terra estava escura, úmida, com um cheiro diferente, o cheiro de terra viva. Fora do círculo tudo era igual, seco, rachado. Mateus sentou ali olhando. Era no centro daquele círculo que Lucas ajoelhava. Ele tinha visto as marcas dos joelhos dele. "O que está acontecendo aqui?" ele murmurou. O vento soprou, trazendo um cheiro que Mateus não esperava. "Rosas", ele congelou. Olhou em volta rápido. Não tinha rosas ali, nem flores de espécie nenhuma. Mas o cheiro estava lá, inconfundível. Mateus se levantou rápido, quase tropeçando, e caminhou de volta para casa sem olhar para trás. 5 dias depois, Mateus voltou. Ele não conseguia ficar longe. Ele tinha que ver. O círculo ainda estava lá. A terra ainda úmida, ainda escura. Mas agora tinha algo mais. Brotinhos pequenos, verdes, frágeis, mas ali brotando do trigo que estava arruinado há meses. Mateus caiu de joelhos. Literalmente caiu. Ele tocou os brotinhos com os dedos tremendo. Eram reais, vivos, crescendo. Só ali naquele círculo de 3 metros, em nenhum outro lugar. Só onde o filho dele ajoelhava todos os dias para rezar. Mateus cobriu o rosto com as mãos. E pela segunda vez na vida adulta, ele chorou. Naquela noite no jantar, Mateus mal encostou na comida. Juliana notou. "Tu tá bem?" "Só cansado." Lucas estava empurrando as ervilhas de um lado para o outro do prato. Mateus olhou para o filho. "Lucas." O guri levantou os olhos. "Tu tem ido para o campo todos os dias depois da escola." Não foi uma pergunta. Lucas ficou tenso. "Me desculpa." "Tu não precisa te desculpar." "Só por quê?" Lucas olhou para a mãe, depois para o pai, depois para o prato. "Porque eu ouvi vocês chorando." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Juliana deixou o garfo cair. "Lucas." Mateus sentiu a garganta apertar. "Foi a vovó Margarida disse que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente reza o terço para Nossa Senhora, que ela sempre escuta. Então eu peguei o terço dela e comecei a rezar." Juliana cobriu a boca. Lágrimas começaram a cair. "Rezando para quê, filho?" E Mateus perguntou, a voz quase falhando. "Para você e para a mãe, para a fazenda, para a gente não perder a nossa casa." Mateus e Juliana se olharam, um guri de 7 anos carregando o peso dos problemas da família. E Lucas hesitou. "E ela veio?" "Quem veio?" Juliana perguntou gentilmente. "Nossa Senhora." Lucas falou tão baixinho que mal foi audível. "Ela apareceu bem na minha frente." Silêncio absoluto. Mateus queria não acreditar. Queria dizer que era imaginação. Mas a terra úmida, os brotos, o cheiro de rosas, o círculo perfeito onde nada deveria estar crescendo. "Filho," Mateus disse, "tu tens certeza do que tu viu?" Lucas levantou os olhos. "Tenho certeza, pai. Ela estava bem ali, usando um vestido azul. Ela não disse nada, só sorriu para mim e fez assim." Ele levantou a mão. "Daí ela sumiu. Mas eu senti que ia ficar tudo bem." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Mateus, depois outra. Juliana se levantou e abraçou Lucas. "Meu amor." Mateus esfregou o rosto, respirou fundo. "Tu, um guri, tem mais fé do que eu." Mateus se levantou da mesa, caminhou até Lucas e se ajoelhou diante dele. "Me perdoa, filho, por te deixar carregar isso sozinho." Lucas abraçou o pai. "Eu não tô sozinho, pai. Ela tá cuidando da gente." E Mateus chorou. No dia seguinte era sábado. Às 4 da tarde, Lucas estava se preparando para ir para o campo quando Mateus apareceu na porta do quarto. "Posso ir contigo?" Lucas sorriu. "Claro, pai." Juliana também veio. Os 3 caminharam juntos até o centro do campo. Quando chegaram ao círculo, Juliana soltou um suspiro. "Mateus, o quê?" "Eu sei", ele disse baixinho. Os brotinhos tinham crescido. Já estavam com uns 10 centímetros de altura, verdes, vibrantes, vivos. Em meio à devastação ao redor deles, aquele pequeno círculo era uma explosão de vida. Lucas se ajoelhou no centro como sempre, tirou o terço. Mateus e Juliana se ajoelharam ao lado dele. "Eu não lembro direito como rezar", Mateus confessou. "Eu te ensino", Lucas disse. E ali, no meio das plantações arruinadas sob o sol quente, uma família se ajoelhou e rezou junto pela primeira vez em 15 anos. "Ave Maria, cheia de graça." As vozes se misturaram. A do Lucas, clara e confiante. A da Juliana, suave e embargada. A do Mateus, rouca e meio sem jeito, mas presente. "O Senhor é convosco." Quando terminaram o terço, ficaram ali em silêncio. Nas semanas seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. A chuva veio.
Não muita, não aquela torrencial, mas uma chuvinha leve, constante, que vinha e ia em padrões meio desordenados, e as plantações começaram a responder. Brotinhos começaram a aparecer em outras partes. O círculo onde a família rezava permaneceu o mais forte. O trigo ali já estava com meio metro de altura, verde escuro, saudável de um jeito que não deveria ser possível. Os vizinhos começaram a reparar. Mateus, as tuas plantações estão crescendo. E seu Ademir perguntou um dia. As minhas ainda estão ruins. Eu sei. Não consigo explicar. Ademir coçou a cabeça. Que estranho. 3 meses depois daquele primeiro dia de oração, a colheita chegou. Não foi farta. Longe disso. Dos 60 hectares, só uns 16 deram alguma coisa. Mas aqueles 16 hectares produziram trigo de qualidade excepcional. Mateus levou amostras para 3 compradores diferentes. Todos eles ofereceram um preço diferenciado. Esse trigo está perfeito, um comprador disse. Que nutrientes tu usou? Nenhum. Não tive grana para adubo esse ano. O homem olhou para ele incrédulo. Impossível. Essa qualidade sem adubação não existe. Mas tinha acontecido. Quando Mateus somou tudo, a colheita, os preços melhores, os custos baixos, foi o suficiente para pagar as dívidas mais urgentes do banco. Não todas elas, mas o suficiente para o banco concordar em estender o prazo por mais um ano. A fazenda estava salva. Meses depois daquele primeiro dia de oração. Era primavera, uma nova época de plantio começando. Mateus, Juliana e Lucas estavam no centro do campo, no círculo onde tudo tinha começado. O trigo ali tinha sido colhido, mas o chão ainda estava diferente, mais escuro, mais rico, como se algo fundamental tivesse mudado naquela terra. Pai, Lucas disse, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Ela nunca mais voltou depois daquela primeira vez. Por que tu acha que foi? Mateus pensou. Ele tinha pensado muito naquilo nos últimos meses. Eu acho que ela não precisava. Ela te mostrou que estava escutando, que estava cuidando da gente. Depois disso, tudo o que a gente tinha que fazer era continuar acreditando. E tu acredita? Mateus olhou em volta para os campos começando a ficar verdes de novo, para a casa lá no horizonte, que ainda era deles, tinha a esposa do lado e o filho que tinha salvado todo mundo. Acredito sim, filho. Pela primeira vez em anos eu acredito de verdade. A avó ia ficar feliz. E assim, Mateus abraçou Lucas, Juliana se juntou ao abraço. Os 3 ficaram ali por um bom tempo. Quando finalmente se soltaram, Lucas olhou para o terço azul nas mãos dele. E eu aprendi uma coisa também. O quê? Lucas olhou para o terço, depois para o pai. Que às vezes, a melhor forma de lutar é de joelhos. Mateus sentiu lágrimas nos olhos de novo, mas dessa vez eram lágrimas boas. Quando tu crescer, ele disse, tu vais ser um agricultor melhor do que eu fui, porque tu aprendeu algo que eu esqueci. Tu aprendeu que algumas coisas a gente não controla. A gente só confia, porque algumas coisas nesse mundo não precisam de explicação. Só precisam de fé. E olha, se tu chegou até aqui no final da história do Lucas e da fazenda do Schmidt, faz uma coisa para mim. Escreve nos comentários, terço azul. O terço que um guri de 7 anos usou para salvar a família dele. Quero ver quantos corações essa história realmente tocou. E cada vez que eu ler terço azul nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que os milagres de Nossa Senhora ainda acontecem. Se essa história tocou o teu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa renovar a esperança hoje. Que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo você e sua família. Amém.